Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estudo sobre a oração segundo a ótica de Mateus parte 3. Hoje, mergulharemos em duas práticas espirituais fundamentais para os seguidores de Cristo, a oração do Senhor, também conhecida como Pai Nosso, e o significado do jejum, conforme ensinado por Jesus no Evangelho de Mateus. Estas são disciplinas que têm profundas raízes na tradição cristã e oferecem insights valiosos sobre como cultivar uma vida espiritual mais rica e conectada com Deus. Vamos explorar cada parte da oração do Senhor, entendendo suas nuances e significados mais profundos, além de examinar o propósito e a prática do jejum, destacando como essas ações podem fortalecer nossa relação com o divino. Fique conosco até o final, pois este vídeo promete ser uma jornada esclarecedora, oferecendo reflexões e orientações práticas para enriquecer nossa vida espiritual. Se ainda não o fez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like para fortalecer nossa comunidade. Sem mais delongas, vamos começar nossa jornada espiritual. Boa assistência! Perdoa-nos pelos nossos dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Esta seção da oração explora um aspecto vital das bem-aventuranças. Reflete a mensagem inicial apresentada tanto por João Batista quanto por Jesus na seção anterior do Evangelho. A confissão e o arrependimento dos pecados destacam-se como características distintivas do verdadeiro discípulo, enquanto o farisaísmo e a presunção espiritual são vigorosamente condenados. A profundidade do pecado, enfatizada por Jesus, evoca a lembrança das bem-aventuranças dos pobres de espírito, pois reconhecem seu pecado e a necessidade de perdão diário. Esta oração de arrependimento também sugere tristeza pelo pecado, assim como a admissão de culpa, refletindo a segunda característica do discipulado mencionada nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram. A palavra deslizes é uma tradução literal de kopheilema, termo grego que originalmente se referia a obrigações financeiras, mas a palavra semita original sugeria uma dívida associada ao pecado. Deslizes é uma tradução mais precisa. Embora a oração registrada por Lucas diga, perdoa-nos pelos nossos pecados, expressando o significado original, Mateus 6,14 e 15 indica que Jesus tinha em mente pecados, paraptoma, e não apenas dívidas financeiras. As 18 bênçãos do judaísmo também solicitam o perdão de Deus, mas omitem o perdão aos outros. O ensinamento de Jesus está repleto da boa notícia do perdão de Deus e exorta os discípulos a imitarem o Pai, perdoando aqueles que os ofenderam. Se o propósito do reino é o perdão e a restauração, então, como embaixadores do reino, somos chamados a participar desse programa de anistia, mesmo que isso nos custe. Os atos de perdão dos discípulos refletem os do Pai, operados pelo poder do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Assim como nós perdoamos aqueles que nos transgridem, também se baseia nas bem-aventuranças. Os discípulos perdoados têm fome do conceito de Deus sobre justiça, que inclui misericórdia e não uma retribuição humana irada. Somente os misericordiosos receberão misericórdia em Mateus 5,7. Aqueles com corações puros em Mateus 3,8, pacificadores em Mateus 5,9, capazes de sofrer perseguição, serão chamados filhos do Pai, pois, como ele, praticam o perdão. Alguns cristãos podem sentir desconforto diante da implicação deste versículo, pois sugere que o perdão que recebemos está condicionado ao perdão que concedemos aos outros. No entanto, essa condição é expressa através do comparativo assim como. Além disso, os versículos 14 e 15 enfatizam a relação de causa e efeito entre perdoar e ser perdoado. Se perdoardes, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Ponto.
A parábola sensata de Jesus sobre o servo que foi perdoado, mas não perdoou, reforça essa conclusão. O perdão do servo incompassivo foi revogado, conforme declarado em Mateus 18:35. Esse ensinamento não implica em legalismo ou salvação por obras, pois tal perdão requer uma concessão miraculosa da graça de Deus e uma capacitação que emana de um coração transformado. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Esse pedido tem paralelos na oração matinal talmúdica, embora não tenhamos certeza se já existia e era utilizada por Jesus. Assim como no relato da tentação, o verbo tentar, peirazo, pode significar testar, provar em um sentido neutro, além de induzir para o mal. A primeira acepção é mais apropriada aqui. No contexto de provar a fé, a prova pode ser iniciada por Deus, resultando em instrução, edificação e temperamento, que produzem caráter e culminam em recompensa. No entanto, a origem da tentação nem sempre é divina, podendo provir de maus desejos, inimigos da fé e do diabo. Deus, no entanto, pode utilizar todas as coisas para o bem. A provação também possui uma dimensão escatológica que segue naturalmente o pedido: venha o teu reino. O dia do Senhor resultará em um grande e terrível julgamento, bem como em uma grande e alegre recompensa. Esse tema de julgamento e separação entre o bem e o mal é recorrente em Mateus e reflete um dos principais interesses e propósitos do autor ao escrever o Evangelho. O pedido de ser poupado da prova é expresso com um subjuntivo auristo negativo, significando: não nos submetas à prova. Os discípulos desejam evitar a tentação, não por falta de confiança em Deus, mas porque reconhecem que, sem Deus, possuem recursos inadequados para resistir ao mal. Consequentemente, também oram por libertação ou salvação oportuna da possibilidade de tentação pelo mal ou diabo. Essa atitude humilde foi apresentada anteriormente em duas das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, que reconhecem total dependência de Deus no âmbito da justiça, e bem-aventurados os misericordiosos, visto que os discípulos percebem que a vontade e a perseverança são limitadas, e eles necessitam desesperadamente do fortalecimento de Deus. Provar também adquire uma dimensão escatológica, que certamente segue o pedido: venha o teu reino. O dia do Senhor traz consigo tanto um grande e terrível julgamento quanto uma grande e alegre recompensa. Esse tema recorrente de julgamento e separação entre o bem e o mal é um dos principais interesses e motivos de Mateus ao escrever o Evangelho. O pedido para ser poupado da prova é enfático, expresso através do subjuntivo auristo negativo, significando: não nos submeta à prova. Os discípulos desejam evitar a tentação, não por falta de confiança em Deus, mas porque reconhecem que, sem Deus, possuem recursos inadequados para resistir ao mal. Consequentemente, também oram por livramento ou salvação oportuna da possibilidade de tentação pelo mal ou diabo. Essa atitude humilde foi apresentada anteriormente em duas das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, que reconhecem total dependência de Deus no âmbito da justiça, e bem-aventurados os misericordiosos, visto que os discípulos percebem que a vontade e a perseverança são limitadas, e eles necessitam desesperadamente do fortalecimento de Deus. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A doxologia final não é encontrada nas cópias mais antigas e melhores de Mateus, nem na maioria dos manuscritos do paralelo em Lucas. Ela aparece depois da oração do Senhor no Didache 8:2, escrito em c. 100 depois de Cristo. A doxologia provavelmente era uma resposta cristã de louvor e afirmação que seguia a oração do Senhor na adoração. Sua forma litúrgica surgiu nas cópias gregas mais tardias de Mateus, sendo incorporada em nossas versões. Jejum. Após essas instruções sobre oração, Mateus retorna ao tema dos atos de justiça. A expressão introdutória e a estrutura da seção assemelham-se à precedente: quando jejuardes,
Hipócritas, em verdade vos digo que já receberam o galardão, termos-chave que ocorreram previamente nas sessões de esmolaria e oração. Dessa forma, Jesus conecta o jejum com a esmolaria e a oração. Os judeus jejuavam no dia da expiação, no Ano Novo e em um dia para recordar calamidades nacionais passadas. Além disso, observavam jejuns individuais. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, nas segundas e quintas-feiras. O jejum era tradicionalmente acompanhado de vestir-se com pano de saco, não tomar banho e não ungir o corpo ou a cabeça com óleo. Alguns fariseus faziam um espetáculo com os jejuns que observavam, cobrindo a cabeça ou aplicando copiosas demãos de cinzas e sujeira no rosto, tornando-os pouco reconhecíveis. Jesus identificou os motivos dessas práticas, dizendo que buscavam admiração humana pela abstinência extrema. Jesus aprovou o uso de pano de saco e cinzas quando indicavam verdadeiro arrependimento. Deus recompensa o jejum que é observado para honrá-lo, talvez de forma semelhante a receber cinzas na quarta-feira de cinzas como um sinal de reconhecimento de ser um pecador necessitado da misericórdia de Deus. O jejum é designado para melhorar a relação da pessoa com Deus, sendo também um período de purgação e refinamento de motivos. O jejum que Jesus praticou no deserto revelou-se um tempo de turbulência e provação. Os santos têm experimentado esse tipo de conflito, mas também descrevem o jejum como um tempo de purificação, limpeza, grande edificação espiritual e proximidade com Deus. A questão crucial é: a quem estou tentando chamar com este jejum? Jejuar deve ser mais do que um mero regime relâmpago. Aqueles com sérias condições médicas devem jejuar sob supervisão médica, assim como os que jejuam por um extenso período de tempo. Chegamos ao fim desta jornada espiritual explorando a oração do Senhor e o significado do jejum. Espero que as reflexões compartilhadas tenham sido inspiradoras e enriquecedoras para a sua caminhada espiritual. Se você apreciou este conteúdo, não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar suas experiências conosco. Continuem a jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Agradeço por dedicar seu tempo a este vídeo. Se ainda não se inscreveu, convido você a fazer parte da nossa comunidade. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo edificante que estamos preparando para você. Até o próximo vídeo. Que sua jornada seja repleta de paz, sabedoria e conexão com o nosso Criador. Até breve!